Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fala pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai trazer a atualização do nosso shape para vocês. Agora falta menos de um mês para o campeonato, né? A gente nem conta, na verdade, a última semana, que é a semana de finalização. Então, faltam 3 semanas, na verdade, aí para o nosso campeonato. A gente vai trazer a atualização, então, e vamos falar um pouquinho de como vai ser a nossa estratégia nessa semana que vai entrar. Hoje é sábado, dia 6, né? Então a gente começou a nova estratégia ontem, depois que a gente foi lá na Bia. E agora a gente não mudou as quantidades dos nossos macros, a gente só tá alternando os dias. Então a gente tá fazendo 3 dias de carbo mais alto e um dia de carbo mais baixo. O meu dia de carbo alto, eu tenho 90 gramas de carboidrato, 90 gramas de proteína e 30 gramas de gordura, que é o residual da alimentação mesmo. E no dia de carbo baixo, eu tenho 50 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína e 30 gramas de gorduras. O meu agora, eu vou entrar essa semana, vou ficar com 3 dias de carbo mais alto e um dia de carbo mais baixo. E aí, então no dia de carbo alto, eu vou ter 200 gramas de carbo e 90 de proteína. E aí no dia de carbo mais baixo, eu tenho 50 de carbo com 120 de proteína. Então é 3 para 1. Isso, então é essa estratégia que a gente vai fazer agora. Até a próxima sexta-feira, que a gente vai lá de novo, faz uma nova avaliação e já muda a estratégia. Então a gente tem mudado a nossa estratégia, na verdade, toda semana, né? E agora, como falta pouquíssimas semanas, então são poucas mudanças de estratégia. Nesse vídeo também, a gente vai estar respondendo algumas dúvidas que recebemos lá no Instagram. Então eu postei no Stories e pedi a ajuda de vocês para que a gente pudesse gravar esse vídeo. Que mandassem dúvidas pra gente, sobre o campeonato, sobre qualquer coisa. Na verdade, até quando eu montei Stories, falei assim, meu Deus, amor, e se ninguém tiver dúvida, o que a gente vai fazer? Mas até que tiveram bastante dúvidas, né? Então a gente vai selecionar algumas das perguntinhas que a gente recebeu para estar respondendo para vocês sobre as curiosidades de vocês. Bom, então vamos lá para a primeira. A primeira, na verdade, perguntou quando e onde será o nosso campeonato. Então, o nosso campeonato vai ser no dia 3 de junho, vai ser no canal da música, lá no Mercês, em Curitiba mesmo. Assim que a gente tiver tudo bem certinho, horário, tudo bonitinho, a gente vai estar postando. É que a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar. Eles costumam deixar mais próximo para falar que horário que vai começar, que horário que vai ser as prévias, que horário que vai ser as finais. Então, assim que a gente souber, a gente posta para vocês acompanharem. Porque, obviamente, se vocês puderem ir lá prestigiar a gente vai ficar muito feliz. Prazer receber todo mundo lá. É muito bacana ter torcida. Então, se puderem, serão muito bem-vindos. Então, se puderem, serão super bem-vindos lá. Vamos para a próxima. O que é mais difícil nessa fase final do campeonato? São tantas dificuldades, mas eu acho que se tiver que eleger maior, assim, para mim, pelo menos, é lidar com a fome. Para mim, já é lidar com o cansaço. Então, assim, eu não gosto de passar fome, acho que ninguém gosta, na verdade, né? Mas eu me sinto muito pior pelo cansaço, né? Só que, obviamente, o cansaço é por conta da fome, mas eu ainda algo que me incomoda mais é lidar com o cansaço extremo que a gente fica. Próxima pergunta. O que sentem mais falta de comer durante a dieta de preparação para o campeonato? Bom, acho que na fase que a gente tá, a gente tem saudade de tudo, né? Porque assim, ó, quando a gente começa a preparação e fala, a partir desse momento vocês só terão refeição livre quando a gente permitir, que é o que a Bia fala, né? Então assim, a gente, numa dieta normal, a gente costuma fazer uma refeição livre a cada 15 dias, uma refeição livre por semana. Quando a gente tá nessa fase, a gente não tem vontade de comer nada. A partir do momento que a gente sabe que não pode fazer refeição livre, aí começam as vontades. E é aquela vontade, tipo, ai, que vontade de comer um bolo. Ai, que vontade de comer uma torta. Ai, que vontade de comer um sorvete. Que vontade de comer uma pizza. Isso é o começo, quando a gente ainda tem caloria suficiente. Agora, acho que nessa fase que a gente tá, começa a ser uma necessidade. Não é mais... Começa a ser carência de comida mesmo. Isso, não é mais, tipo, vontade, sabe? Não é aquela coisa assim, tipo, eu almocei e queria um doce. Na verdade, eu queria arroz, feijão, comida, sustância. Então, nessa fase, a gente sente falta realmente da comida. No dia de carbo alto mesmo, que a gente costuma, pelo menos no almoço, né, comer um pouquinho de carbo, ou às vezes a Bar faz um purezinho de abóbora cabotiá,
ou um pouquinho de arroz, né? E é isso que é o difícil, é comer esse pouquinho. Porque a vontade que dá é você sentar ali e fazer uma pratada de arroz com feijão, assim, comida simples, sabe? Comer um prato de arroz, feijão, bife e batata frita, assim. É, comida mesmo, né? Então acho que é isso que a gente sente falta nessa fase, né? Passa, não é mais vontade, é necessidade, como a gente falou. Bom, vamos para a próxima pergunta. Qual o maior desafio vocês consideram ter enfrentado para se encontrar onde estão hoje? Você, amor, o que você acha? Qual foi o maior desafio que você encontrou aí do ano passado, que foi quando a gente decidiu competir, né? Em março, até agora? Para mim, o maior desafio foi aprender a lidar comigo mesmo. Porque eu sempre me sabotei demais. Tanto que naquele vídeo que a gente contou o porquê a gente decidiu começar com essa história de competição, né? Foi uma virada de chave para mim na minha vida isso aí, porque eu comecei esse processo porque a Bárbara acreditava em mim, porque a Bia acreditava em mim, porque o Matos acreditava em mim. Mas eu mesmo, durante muito tempo, eu não acreditava que ia dar certo, que eu tinha potencial, que eu ia conseguir. Eu fui começar a acreditar mais quando chegou bem perto do campeonato. Tanto que faltava umas 2 semanas para a competição e eu falei para ela aqui em casa, falei, não, acho que eu não vou ficar bem, não vou ficar bem o suficiente. E ela falou, não, você vai, você chegou até aqui, você vai. Vou passar vergonha, você não vai. Então não se preocupe. E aí a gente foi lá, conversou com a Bia e com o Madison, e eles falaram, não, você tem que subir para ter um parâmetro da primeira vez. E aí foi o que eu fiz e acabei me surpreendendo comigo mesmo nesse ponto, assim. Eu acho que esse foi o maior desafio para mim. Na verdade, para mim, acho que o maior desafio para ter chegado até onde eu cheguei também foi lidar comigo mesma, né? E eu não digo nem lidar de que eu não acreditava no meu potencial para competir, que não era um sonho, porque já era um sonho. Então, eu acho que dentro de mim eu já sabia que eu teria esse potencial. Na verdade, para mim foi muito difícil lidar com as minhas frustrações, né? Foi muito difícil lidar com a minha ansiedade, foi muito difícil lidar com a questão de eu não poder controlar as coisas, porque eu sou uma pessoa muito controladora. E durante esse processo eu precisei abrir mão do controle, porque quanto mais eu tentava controlar, mais ansiosa eu ficava, pior eu ficava. Então, assim, era justamente essa questão de querer ter controle de tudo que me fez ficar tão mal nos últimos anos, quando eu fiquei com um problema, como eu já falei pra vocês no vídeo. Então, acho que pra mim, com toda certeza, o maior desafio que eu enfrentei, e eu ainda enfrento, porque é uma coisa que eu ainda enfrento diariamente, eu tenho lidado muito melhor com isso, é a minha ansiedade e é a questão de abrir mão do controle das coisas, de realmente viver um dia de cada vez, porque eu sempre estava nesse dia vivendo o dia de amanhã, ou melhor, querendo viver o dia de amanhã, sendo que eu nem sabia se o dia de amanhã ia chegar, né? Então hoje que eu tento o tempo todo estar vivendo nesse momento, eu consigo estar muito mais em paz, muito mais tranquila, passar pelo processo tranquilamente. Então acho que pra mim, até eu me encontrar foi isso, foi lidar com as minhas emoções, na Eu verdade. acho que é por isso até que a gente dá tanto valor nesse processo, assim, porque pra gente é realmente como se fosse uma terapia. Tudo que a gente viveu e ainda vive com tudo isso, né? Exatamente. Vamos ver a próxima. Bom, essa daqui é um pouquinho polêmica, vamos lá. Vocês acham que seria possível manter a relação se apenas um de vocês quisesse competir? Então... São poréns e poréns. Assim, ó, a gente acredita muito que tem essa possibilidade, porque a gente conhece pessoas, né, que realmente um é atleta e o outro não, ou um compete e o outro não, e conseguem lidar com isso. E aí, quando a gente coloca o nosso relacionamento, eu, Bárbara e o Diego, a nossa realidade, não a realidade de outra pessoa, né? Na nossa realidade, a gente acredita que não conseguiria. Não conseguiria, por exemplo, assim... Isso é uma coisa que a gente já até conversou sobre. A gente e na verdade, depois que a gente... Obviamente que a gente leu as perguntas, né? Pra ver o que viria, não é surpresa, a gente já tinha lido. E a gente até parou pra refletir justamente sobre essa pergunta. Foi uma pergunta que tocou muito a gente. Porque pode mesmo acontecer de amanhã ou depois o de chegar pra mim e falar assim, amor, não tô mais a fim de competir, eu não quero mais isso pra mim. E vice-versa, a gente não sabe, como eu falei, do dia de amanhã, né? E aí a gente refletindo tudo que a gente passou até agora, tudo que a gente vive, a gente vê que talvez pro nosso relacionamento a gente não conseguiria fazer isso. Não seria saudável, na verdade.
Eu acho que a gente não saberia lidar com as emoções, sabendo que um vai competir e o outro não, sabe? Mesmo que fosse, talvez a gente já até cogitou isso, de tipo, ai, eu subo nesse e você sobe naquele outro. Não, a gente gosta de estar passando assim, ó, tudo junto. Porque a gente se entende, né? Então, assim, quando um tá emburrado, eu sei por que o Diego tá emburrado. Não é problema comigo, né? Não é aquela coisa assim, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Eu vou perguntar. Eu não vou perguntar, eu sei que ele tá Apesar emburrado. de, às vezes, ter esse sentimento. Sim, claro que Você sim. fica com esse sentimento de, putz, parece que eu fiz alguma coisa. Será que eu fiz alguma coisa? Na verdade, você não fez nada. Às vezes a pessoa tá cansada. Às vezes não, ela tá cansada, ela tá irritada por causa da fome, você não fez nada. Sim. É só você deixar a pessoa no canto dela, entendeu? Então, e aí é mais fácil entender. Tipo, já é difícil, mas é mais fácil entender porque a gente tá passando pelo mesmo momento. É a mesma fome, é o mesmo cansaço, né? Cada um na sua proporção, mas a gente tá passando pela mesma fase. E outra coisa que a gente falou muito, que o Dia até falou, ele falou assim, ó, talvez se você quisesse continuar competindo sozinha, eu acho que você daria conta. Mas ele sozinho não. E assim, é uma coisa que é o nosso relacionamento, né? E a gente sempre fala isso. O Di, pelo menos no nosso relacionamento, eu consigo influenciar muito mais ele do que ele me influenciar, né? Não em tudo, obviamente. Mas no tipo assim, ó. Se eu olhar pra ele e falar, ai, amor, tô cansada, não queria fazer essa meia hora de cardio que falta, vamos descansar hoje? Ele vai descansar. Ele não vai olhar pra mim e falar, não, amor, vamos lá fazer meia hora de cardio agora. Ele fala, não, amor, você tá cansada, vamos descansar. Agora, se ele olhar pra mim e falar... Coisa que eu não faço. Não, ele nem faz porque ele sabe. Ele sabe que não vai dar certo. E falar assim, nossa, amor, eu tô cansado hoje, só falta meia hora, não vamos fazer hoje. Ele sabe que não vai rolar. Eu vou arrastar ele e acabou. Às vezes falta 5 minutos pra acabar o cardio, eu já tô com dor nas costas. Assim, ficar uma hora sentado na bicicleta ali. Nossa, amor, quanto que falta? 5 minutos, tá acabando já, fica aí. Exatamente. Tipo, é 5 minutos, tem que... Porque assim, é 2 horas que a gente tá fazendo de cardio. Pra mim tem que fechar as 2 horas exatas. Tipo, tá faltando 5 minutos, você tá com dor na bunda, tá com dor nas costas, calma que tá acabando, é mais 5 minutos. Então acho que talvez por isso, né, na nossa convivência a gente sabe que é assim, né? Então a gente acredita e a gente na verdade não pretende, é uma coisa que a gente conversa muito, muito sobre isso, né? A gente não pretende competir separados. Né? Então, a gente sempre falou que a gente vai fazer isso enquanto fizer bem para a gente. Exatamente. Bem para a gente como pessoa e bem para a gente como casal. Porque a partir do momento que você casa, você não pode pensar só em você, né? Eu escolhi estar do lado do Di, ele escolheu estar do meu lado. A gente é um casal. Por mais que cada um tenha suas opiniões, cada um tenha que ter sua individualidade. São duas pessoas exatamente distintas. Exato, mas a gente forma junto, e né? a gente forma uma equipe, é isso. Tipo, e na nossa equipe a gente decide quais são as regras, É né? por isso que eu acho que eu não daria conta de fazer sozinho, porque eu preciso desse apoio. E é diferente quando a pessoa tá ali passando com você, do que quando ela só tá vendo você passar por aquele processo. Exatamente. Então, a resposta para essa pergunta é não. A gente acredita que para relação... nossa relação não. A gente não conseguiria um continuar competindo e o outro não. Vamos para a próxima. Outra pergunta que muito provavelmente alguns meses atrás eu passaria por ela e nem responderia, né? Porque era algo que não estava resolvido dentro de mim, principalmente, e eu consegui resolver, né? Então eu vou responder essa pergunta porque não foi só uma que apareceu, foram 3 dessa mesma pergunta. Vocês pretendem ter filhos? Gente, é uma pergunta muito difícil de ser feita. A gente sabe que o fluxo da vida, a cobrança das pessoas é assim, você tá namorando quando vai casar, você casou quando vai ter filho, você tem um filho quando que vai ter outro filho, né? Parece que a vida foi feita tipo um roteiro para todo mundo e todo mundo tem que seguir o mesmo roteiro, né? Então assim, isso era uma coisa que me machucava, me prejudicava muito, porque aí eu via ao redor as minhas amigas com filhas que não têm filho, planejando filho e o sonho de ser mãe, e eu olhava pro dia e falava assim, amor, por que eu não sinto isso? Por que eu não tenho esse desejo, esse sonho de ser mãe, né? E a gente conversa muito sobre isso, é uma coisa que a gente joga muito limpo um com o outro, desde sempre. Desde namorado. Sempre, sempre. Eu sempre falei que eu não tenho um sonho de ser mãe. Isso não quer dizer que eu nunca vou ser mãe. São duas coisas diferentes, né? Então, como eu falei, a gente tá vivendo o agora, um dia de cada vez. Pode ser que essa resposta na semana que vem seja diferente. Pode ser que daqui 1 ano seja diferente. E pode ser que daqui 10 anos seja a mesma resposta que eu vou dar É aquela agora. coisa assim, se acontecer, claro, a gente vai dar um jeito.
A Mas, gente sempre dá um jeito para tudo. mas não está Mas nos hoje nossos não está planos. nos nossos planos por enquanto. Não está, e assim, a gente desenha os nossos planos, é aquilo que eu falo, a gente vive um dia de cada vez, mas eu acho que a gente tem que planejar, a gente tem que desenhar, a gente tem que mentalizar o que a gente quer para nossa vida. E hoje no desenho dos nossos planos, nesse momento de vida que estamos vivendo hoje, agora, em questão profissional, em questão de relacionamento, em questão de conquistas, em questão de sonho e de planos, ainda não cabe uma criança, né? Mas é como eu falei, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, hoje isso tá resolvido dentro da gente, então a gente Até pode porque, falar. assim, uma criança hoje, na realidade que a gente vive, a gente não ia ser os pais que a gente gostaria de ser. A gente não ia poder se dedicar da maneira que a gente acredita que deveria se dedicar para um filho, sabe? Então é mais ou menos nessa linha aí que a gente trabalha. Exato. Né? E hoje eu consigo falar e tá tudo bem, né? Eu não me importo de talvez ser a única pessoa que usa uma camiseta preta no meio de um monte de gente que usa camiseta branca. Então, a resposta E é a essa. gente tá bem com isso. E eu acho que é isso que importa, na verdade, né? A gente tá bem e é o que importa, independente do que cobrem, do que peçam pra gente, do que falem, é isso. Vamos pra próxima. Essa é pra mim. Nutri, você tá montando uma equipe, você pensa em parar de atender algum dia? Gente, isso eu vou falar pra vocês com toda certeza, e isso eu já falei pro Diego em 1 milhão de hipóteses quando a gente conversa sobre os nossos planos futuros. Eu nunca vou parar de atender. Eu amo atender, eu amo estar no consultório. É a profissão, tipo, é uma coisa assim, sabe aquela coisa assim que você ama fazer, né? Então, assim, é uma coisa que eu me encontrei de uma maneira que eu não sei nem explicar, né? Nunca foi o meu sonho fazer nutrição, acabou que foi tipo, caí na nutrição. Só que eu me achei na nutrição, então eu brinco que eu não escolhi a nutrição me escolheu. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja atendendo meus pacientes, né? Eu tenho pacientes que estão comigo desde 2015, imagine, mais aí de anos comigo, eu não consigo, eu jamais vou deixar de atender. Eu brinco com o Di e falo assim, amor, nem se a gente ficar milionário, nem se você chegar pra mim e falar assim, amor, para de trabalhar que eu banco tudo que você quiser. Não consigo, nem que eu tenha que ir um diazinho da semana pro consultório. Mas isso é uma coisa da Bárbara, porque ela não consegue não trabalhar, ela não consegue não ser útil, sabe? Faz parte Faz parte de mim, na verdade. Assim, ó, eu acho que a minha criação me trouxe isso, né? Então, assim... o pai dela é muito assim também. Exato. Porque às vezes meu pai fala assim, Bar, você tem que desacelerar, meu Deus... Mas eu sou igual a ele, né? Então, assim, eu cresci vendo meu pai assim. Eu cresci vendo meu pai batalhando muito para conquistar tudo que ele conquistou e para poder proporcionar o que ele conseguiu nos proporcionar, né? Então, quando eu era mais nova, o meu pai, meus pais, eles não tinham uma condição financeira boa, né? Então, assim, eu vi o meu pai crescer, né? Então, desde pequenininha eu precisei dar valor pro dinheiro, eu precisei dar valor para tudo. Eu nunca fui aquela criança que ia no supermercado e podia comprar o que queria. Eu era aquela criança que chegava no supermercado, pedia uma coisa, minha mãe olhava para mim e falava assim, Bar, pode ficar na mão com isso daí, mas quando a gente estiver indo embora você tem que devolver porque o pai não tem dinheiro para comprar. Eu era criança que o meu pai, quando ele trabalhava numa empresa, ele pegava o lanche da empresa e trazia para casa para mim. O meu pai, ele tem a 4ª série, né? Então, assim, eu tenho um orgulho do meu pai de um jeito que eu não sei nem explicar. Então, eu cresci, eu vi o meu pai batalhando muito, trabalhando muito para poder conquistar o que ele conquistou. E graças a Deus, hoje eu tenho uma paz tão grande no coração de ver tudo que meu pai conquistou, tudo que ele tem, tudo que ele pôde proporcionar, porque a partir do momento que as coisas melhoraram, tudo que ele pôde proporcionar pra gente, ele proporcionou. Mediu esforço. Só que uma coisa que ele sempre me ensinou, a dar muito valor a tudo. Nada veio de graça pra mim. Principalmente o trabalho. Né? Então, assim, eu dou muito valor a tudo. Tudo. E eu sei que essa questão do trabalhar, do querer ser útil, do querer... ter a sua independência financeira é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, né? Então, assim, não tem como, eu não consigo não trabalhar, eu não consigo estar ativa, né? Então, é uma coisa que vem de família e sou eu. Então, independente se daqui a alguns anos eu vou ter aí 10 clínicas espalhadas pelo Brasil, eu não vou parar de atender, eu vou dar meu jeitinho e eu vou continuar atendendo. Próxima, então vamos lá. Podem falar os perrengues de preparação que ninguém imagina que vocês tenham? Ixi,
Na verdade, assim, ó, tem vários perrengues, né? A gente passar fome, pra mim já é um perrengue danado. É um dos piores. Você, tipo, comer 1 quilo de chuchu porque você tá com fome e não tem outra opção, eu já acho o auge do negócio, né? Mas eu acho, assim, que pra gente, a gente até conversou sobre isso, o maior perrengue, que é uma coisa que a gente não fica falando, a gente fala pros nossos amigos próximos, né? Mas a gente não fica falando, não tem como ficar expondo isso, mas a gente decidiu fazer o canal justamente pra mostrar a vida real, né? Mas eu acho que o cúmulo pra gente dos perrengues é a gente ter que olhar um pro outro e marcar hora pra conseguir transar. Eu acho que isso é o cúmulo de todos os perrengues. Nessa fase, é. Porque, assim, é uma coisa, não adianta. Pra gente, como casal, tanto pra mim quanto pro Di, isso é uma coisa muito importante no nosso relacionamento, né? Então, é uma coisa que nessa fase que a gente mal tem energia para respirar, fica muito difícil, gente. Não é que não tenha vontade, que a libido esteja baixa. Muitíssimo pelo contrário, não tem nem como a libido tá baixa. Só que a gente não tem força, a gente não tem energia. Então, é do tipo assim, ó. Eu vou trabalhar o dia inteiro. A gente já fez o cardio de manhã. A gente já treinou. Eu vou trabalhar o dia inteiro. O Di vai trabalhar o dia inteiro. A gente sabe que no final do dia a gente não vai ter força pra nada. Então a gente precisa marcar o horário e falar assim, ó, seguinte, se a gente não fizer agora, muito provavelmente de noite, a gente não vai dar conta, né? E aí, como é que faz? Quantas vezes deitar na cama assim e falar, nossa, amor, eu queria, mas tô tão cansado. É engraçado falar isso. Eu acho que pra gente isso foi, tipo... hoje a gente tá lidando muito bem com isso. Mas ano passado, nossa, foi muito difícil isso. Porque eu me sentia muito mal com essa situação. Porque eu não sou assim, né? E a gente não é assim. A gente fica assim porque a gente não tem energia pra nada. Aí agora a gente já sabe como funciona. Então a gente já foi mais esperto dessa vez. Então agora, esse ano, nessa preparação, a gente marca horário pra isso. Entendi. Importante, né? Tá, vamos pra próxima. Cadê? Como é o convívio social? Todo mundo aceita bem o estilo de vida de vocês? Respondendo de trás pra frente. Hoje, as pessoas que são próximas da gente, que são importantes pra gente, que a gente se importa também, entendem e aceitam. Quem a gente precisa que entende perfeitamente. É isso, né? A gente até, eu falo assim, a gente, nessa fase, a gente conseguiu ver que a gente tem amigos, de verdade, amigos, que dá pra contar em uma mão e sobra dedos, né? Os outros são colegas, são pessoas que a gente quer muito bem, que a gente gosta muito, que, nossa, quando se encontra é uma maravilha. Mas a gente nota que nessa fase que a gente vive, a gente se torna um ser um pouquinho egoísta, né? Porque é o nosso horário de treinar, é o nosso horário de comer, é o nosso horário de dormir, é o nosso horário de fazer cardio. Tem dias que a gente... Fim de semana que a gente fica recluso, que a gente fica em casa. E assim, a gente fica em casa porque chega uma fase que não é só ir olhar a comida, porque a gente... Até um certo momento a gente consegue lidar com isso. É aquilo que a gente estava falando da comida. Agora a gente está numa fase que ver comida de verdade já é muito difícil pra gente. Não tem como. E tem fases que a gente consegue. Tipo, tá de dieta, vamos levar nossa marmita, ficar lá com os nossos amigos. Então um churrasco, a gente leva a nossa comida. E tá tudo bem. Conversa, tá tudo ok. Mas, por exemplo, acho que há umas 2 semanas atrás, nossos amigos chamaram a gente pra ir num churrasco, né? Obviamente que a gente não poderia comer. Num primeiro momento a gente cogitou a ir, porque realmente a gente sente falta do convívio. Sim. A gente sente falta de estar com os nossos amigos. Só que depois eu falei assim, cara, a gente tem pro final do dia 2 ovos pra comer. A gente tá sem comer carne vermelha há quase 30 dias. Eu vou ficar insuportável lá, vendo todo mundo comendo carne vermelha, sentindo o cheiro. Vai dar 8h30 da noite, a gente vai estar morrendo de fome, morrendo de sono. A gente não vai ser boas companhias, é melhor a gente ficar em casa, né? Então a gente também precisou aprender a lidar com isso, porque era uma coisa muito difícil pra gente. Porque a gente começa a se sentir muito egoísta realmente. E assim, ó,
Do fundo do nosso coração. Não é que a gente não se importa com os nossos amigos. Não é que a gente não quer saber o que está acontecendo na vida dos nossos amigos. Só que nessa fase que a gente vive, a gente mesmo fala, nossa, a gente fica insuportável, porque a nossa vida é falar campeonato, 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 campeonato. A gente só fala sobre isso. Então, a gente sabe que a gente tá chato, né? Senta pra almoçar, coloca um vídeo ali falando sobre isso. É o tempo todo isso, né? E a gente sente que esses amigos de verdade, eles sentem isso. E eles sentem de uma maneira que para eles está tudo bem, que eles não ficam chateados com isso quando eles vêm falar com a gente e a gente só fala sobre isso, mesmo quando às vezes eles têm coisas para falar, mesmo quando às vezes eles não estão bem. Então eles aprenderam e entenderam a importância desse momento pra gente. E eles entenderam que a gente não faz isso por mal, que a gente não tá sendo maldoso, que a gente não tá tipo, ai, tô nem aí pra vocês, ignorando eles. É que nessa fase, eles entenderam que a gente acaba se tornando o centro das atenções pra eles. Então, realmente, né, foi até engraçado. Não sendo a companhia que a gente gosta de ser. E foi até engraçado que a gente falando no pós-campeonato com um casal de amigos nossos. Eu falei assim, daí depois do campeonato a gente vai fazer tal coisa, não sei o que, daí no domingo tal coisa. E essa nossa amiga respondeu assim, a gente tá por vocês. Esse final de semana é o final de semana de vocês. O que vocês quiserem fazer, a gente vai fazer. Então, assim, aí a gente vê, né, o quanto eles dão importância para esse momento também. Que para algumas pessoas parece tipo algo banal, tipo, ai, nossa, vai subir lá, vai competir, ai, meu Deus. Eles entendem o quanto esse processo mudou e fez bem pra gente. Isso, e eles sabem respeitar, né? Eles são um tipo de amigos que estão morrendo de saudades da gente, mas eles não ficam cutucando a gente, ai, podemos ir aí? O que vocês estão fazendo? Ai, a gente não sei o quê. Só que também são amizades que a gente não precisa ficar se lambendo toda hora, sabe? Exato. Eu não preciso falar pra eles que eu amo eles. Porque eles sabem. Eles sabem. Né? E eles sabem que se eles precisarem de verdade, a gente vai. Exato. Independente do que a gente passando. Então, assim, falar que a gente tem convívio social nessa fase é mentira. Inclusive, no último vídeo que saiu, gente, vocês não têm noção da nossa felicidade de ir no cinema, de andar no shopping, porque fazia meses que a gente não ia pra lugar nenhum, que a gente não via pessoas diferentes, assim, que a gente não se arrumava pra sair. Eu até brinco e falo assim, nossa, nem posso exibir meu corpo agora que tá perto do campeonato, porque a gente só fica trancado, né? Não tem como, né? Então, quando a gente ficou sabendo que a gente ia poder fazer o refeed, a gente quis até no cinema pra justamente sair um pouquinho de casa, sair um pouquinho do nosso casulo. Mudar de ambiente um pouco. É isso mesmo. Então, assim, convívio social é muito difícil. Hoje as pessoas entendem, respeitam muito, né? Então, assim, meus pais entendem, respeitam, né? Eu acho até engraçadinho meu pai falando assim, não, porque daí quando passar eu vou assar uma picanha pra vocês, a minha mãe vai fazer arroz, vai fazer feijão. Então eles entendem o momento, né? Então, às vezes tá tendo churrasco, às vezes tá tendo as coisas, eles não ficam insistindo pra gente ir, porque eles sabem que nessa fase não tem como a gente estar presente, né? Mas a gente sente muita falta. Mas é uma fase e passa. A gente sente muita falta, né? Mas eles sabem que é uma fase que vai passar, que isso não é a nossa vida todos os dias, que a nossa realidade não é viver assim sempre, né? É esse período. Deixa eu ver. Vamos para a próxima. Diego, que conselho você daria para um homem que também quer ter um shape para subir no palco? Cara, Essa é difícil. é assim, se realmente é isso que você quer, começa. Começa jogando com as armas que você tem, cara. O mais difícil é o primeiro passo, na verdade. Que às vezes quando você vê alguém em cima do palco lá, você olha assim, parece uma coisa muito distante. Você fala, nossa, nunca que eu vou conseguir chegar lá. Só que é passinho, dia após dia. Realmente é um processo árduo, mas não tem segredo. É começar e ser constante. E continuar. É mais importante você ser constante do que você ser intenso, sabe? Às vezes as pessoas se frustram demais porque elas querem começar a fazer tudo de uma vez. Não, agora eu vou começar a fazer academia, eu vou 6 vezes na semana, eu vou fazer uma hora de cardio todo dia. Cara, a pessoa faz 2 semanas, nossa, não aguento mais, isso aqui não é pra mim. Então, começa devagarinho. Vai 3, 4 vezes treinar, começa um cardiozinho de meia hora, dia sim, dia não. Vai fazendo uma reeducação alimentar, até o momento que você vai estar com um acompanhamento profissional, né? Aí ela vai começar a passar para você ali um protocolo mais controlado, você já vai começar a reduzir refeição livre, vai começar a controlar isso aí. E é isso, cara, não tem segredo. É começar, passinho por passinho, e quando você vê, chegou. Na verdade, eu acho que o mais difícil de tudo é a constância.
É porque você tem que mudar hábitos. Exato. Então, assim, para alcançar um corpo, eu vi uma nutricionista no TikTok falando isso uma vez, até comentei com a Bar. Ela falou assim, cara, pelo menos uma vez na sua vida, se permita ter um corpo que você nunca teve. Então, assim, vamos supor, eu tinha 30 anos quando eu comecei esse processo. Então, eu tive 30 anos, eu tive um corpo. Eu vou fazer esse ano inteiro, cara, vou me dedicar para ter um corpo que eu nunca tive. Se eu chegar lá naquele corpo que eu almejei e olhar para trás e falar, cara, eu cheguei, mas isso aqui não é para mim, não é sustentável, sabe? Beleza, tranquilo, volta a fazer o que você fazia antes. Agora, é uma coisa que pra gente já não tem como acontecer. E na Onde verdade, que a gente chegou... é que, assim, ó, eu particularmente acho que realmente o mais difícil é a constância. Porque, assim, quando as pessoas olham pra gente, elas acham que a gente começou a treinar faz um ano. Que a gente tá fazendo esse processo faz um ano. Cara, eu treino há 11 anos. 11 anos. Então, quando eu escuto alguém falando que é fácil, que nossa, foi rápido. Ai, porque tua genética é boa. Cara, se a minha genética fosse boa com 11 anos de treino, nossa senhora, eu já tava lá no Olímpia. Então, minha genética não é boa, entendeu? Eu tive que, ralar muito, né? Então, assim... É isso que as pessoas elas enxergam quando já tá lá, quando já tá pronto, né? Até mesmo essa questão de comparativo. E eu vejo muito isso no consultório, o quanto as pessoas, elas na verdade se sabotam com a questão de se comparar com pessoas que estão fazendo há 20 anos o que ela começou a fazer há um mês. Elas comparam resultados de pessoas que fazem isso há uma vida inteira com algo que ela conseguiu fazer um mês. E aí é obviamente que ela se frustra. E não é que ela não tá tendo resultado, ela tá tendo resultado. Só que ela tá tendo resultado proporcional ao tempo do que ela está fazendo. Então não adianta, por exemplo, uma paciente pra mim chegou e falou assim, nossa, mas em 3 meses eu não mudei igual você mudou em 3 meses. Gente, ela acabou de começar a treinar. É a primeira dieta que ela faz na vida. É como eu falei, eu já treino há 11 anos. É óbvio que o nosso parâmetro de resultado não tem como ser comparado, entende? São réguas diferentes. Exato. E aí, tipo, é uma coisa que às vezes as pessoas acabam se frustrando e desistindo por conta disso. Porque assim, é muito bacana ter inspirações, motivações. A gente tem várias inspirações. Meu Deus, eu tenho 1 milhão de inspirações. Só que eu sei que eu não posso me comparar com uma atleta pro, que já tá competindo, tipo, há 10, 15 anos. Porque se eu for fazer isso, eu não vou competir. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito autocrítica comigo mesmo. Então, se eu pegar o meu shape e colocar do lado de um shape de uma atleta pro, eu falo, cara, eu tô uma bosta. Então, você entende que eu não posso medir o meu sucesso com a régua da minha atleta pro, que eu tenho como inspiração? E é o que eu falo para meus pacientes, que não tem como eles compararem. E não tem como eles compararem o resultado, e nem eles e nem ninguém comparar o resultado de vocês com o que a gente tá fazendo. Gente, eu falo isso com todas as letras, todos os dias, para quem quiser ouvir. Eu sou profissional da saúde e isso que a gente faz não é saudável mentalmente e fisicamente. Esporte de alto rendimento não é saúde, é alto rendimento. Qualquer esporte é performance. E é uma coisa que eu sempre brinco, independente, quem coloca, eu vou competir, independente de que esporte seja. Um pedal, uma corrida, futebol, qualquer coisa. Gente, é performance, a pessoa precisa performar. Então você entende que ela tá disposta a fazer o que for para alcançar o objetivo dela, né? Então assim, é uma coisa que até quando as pessoas falam assim, eu gostaria de ter o corpo de vocês, porque não sei o que, eu falo, não, você não gostaria de ter o meu corpo. Não gostaria mesmo. Inclusive eu falei isso essa semana, eu falei, não, você não gostaria de ter meu corpo, né? Na verdade eu falei assim, eu também gostaria de ter meu corpo, mas eu gostaria de ter a tua vida. Numa sexta-feira de noite poder estar saindo para tomar um bom vinho, no domingo de Páscoa estar reunido com a minha família comendo, poder fazer minha refeição livre toda semana. Então não tem como ter o corpo que a gente fica na fase de pré-contest a vida. Eu queria muito, porque eu acho maravilhoso. Eu particularmente amo aquele monte de veia. A gente pode falar de genética. Isso. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Zancanelli, o Ramon, os caras ficam bem o ano inteiro. Eles podem fazer um ensaio fotográfico para qualquer marca o ano inteiro. Exato. Mas só o tempo que eles já estão trabalhando, a genética também ajuda. E é a profissão deles. Eles trabalham para isso. Né? Então é diferente. Porque, nossa, que nem quando o povo fala, mas você não gostaria de manter. Eu gostaria, juro, do fundo do meu coração, manter o ano inteiro seca e esturricada. Mas não é sustentável. Não é sustentável para minha mente e não é sustentável para o meu físico e para minha saúde.
saúde, meu Deus, É eu pra quero vida. viver, eu quero viver até Imagina você uns viver 90 anos. 12 meses nessa restrição, Não. sem Sem convívio vida social, sem poder comer o que a gente gosta. Não tem como. É insustentável. Então, por isso que aí que tem que tomar cuidado quando pergunta o que eu faço para ter um shape de palco? O que eu faço para ter o seu shape? Na verdade, assim, primeiro você tem que começar e tem que entender que tudo na vida é um processo. Você primeiro tem que primeiro gostar do processo. Depois que você aprende a gostar do processo, aí você começa a ver progresso. Enquanto você não gosta do que você está fazendo, e a gente fala por experiência própria, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você só faz porque você quer resultado. E isso é o grande erro das pessoas. As pessoas desistem porque tudo que elas começam pensando somente no resultado. Elas só pensam lá. Elas não conseguem pensar num dia de cada vez. Que não tem conseguem que ser pensar um no degrau de próximo cada degrau. vez. Quer pensar no último. Hoje, é igual a nossa amiga falou para nós no final de semana. Cara, você tem que fazer o teu melhor hoje. Então, realmente, faça o teu melhor hoje. Às vezes, você vai achar que você não fez 100%. E tá tudo bem. Esse é o melhor que você podia dar hoje. Amanhã você vai subir mais um degrauzinho. É isso. Agora, se toda vez você olhar lá pra cima da escada, você fala, nossa, mas lá é longe, né? Você não vai chegar. Se você não subir os degraus, você não vai chegar. Não tem como dar um passo, tipo, e pulei lá. Nossa, bom se desse, mas não tem como, né? Então, eu acho que o mais E difícil nada é na isso. vida é assim. Não é só shape. Tudo na vida é um processo, né? Então, acho que o mais difícil para ter um shape de palco não é nem ter o shape de palco. É conseguir passar por todo o processo para chegar no shape de palco. Porque daí é um processo além de físico, muito mental. É aquilo que a gente falou. Em momento nenhum a gente fala para as pessoas que isso que a gente faz é fácil, que tá tudo bem. A gente não fica reclamando o tempo todo porque a gente escolheu. Mas a gente fala isso, a gente escolheu, mas isso não quer dizer que é fácil, porque é difícil pra caramba. Afeta muito a nossa mente. Tem dias que só a gente sabe com as trevas que a gente precisa lidar para conseguir vencer o nosso dia, né? Só a gente sabe o que a gente precisa falar pra gente mesmo, pra gente conseguir respirar e falar, calma, é só um dia ruim, vai passar, tá tudo bem. É igual na semana passada, que eu cheguei na quinta-feira. Cheguei na quinta-feira aqui antes do nosso refit de mar. Nossa, uma revolta, precisei desmarcar paciente, tava muito mal. Virada no... Mas virada no giraia, falando assim, pedido. Eu não quero mais fazer isso, eu não sei por que eu tô fazendo isso, eu não aguento mais, A eu nossa tô vida de saco tá cheio. passando. A nossa vida tá passando e a gente tá aqui trancado dentro de casa, não sai pra lugar nenhum e não sei o que. E falei um monte. Aí o Diego olhou pra mim e falou assim, ó, amor, você lembra, né, que a gente conversou, que a gente ia fazer isso enquanto estiver fazendo bem pra gente. A partir do momento que não fizer mais bem, a gente vai parar. Então você quer parar? Você não quer mais competir? Você quer parar por aqui? Não vamos mais ser atleta? Então, eu olhei pra ele e falei assim, hoje eu não quero mais. Ele falou, então tá bom. Então vamos comer nossa comidinha aqui, tomar um banho, dormir, amanhã a gente conversa. Aí como que eu acordei na sexta-feira? Se amando. Me sentindo Adorável. Então, né, a gente sabe que é muito difícil pra mente. Então, por isso que a gente não... É aquilo que a gente fala, não Por isso tem que não dá pra como. você se prender em um dia, sabe? Em nada, E né? assim, a nossa vida é assim. Nada é tão ruim que dura pra sempre. Então, cara, se você ter um dia ruim... Vai passar. O que é um dia ruim perto de uma vida inteira, sabe? Exatamente. É isso. Então, viva esse dia. Tenta tirar o que ele tem de melhor. Alguma coisa ele tem pra te ensinar. E amanhã é outro dia, amanhã... E aí a gente até fala sobre não ficar reclamando e tal, mas aqui a gente tá mostrando muito a vida real. E não é que a gente tá reclamando o tempo todo, é que a gente quer mostrar pra vocês o quanto é difícil, pra vocês não quererem comparar o resultado de vocês com o nosso resultado. De quando às vezes a gente faz posta o nosso shape de evolução de uma semana pra outra, você fala, nossa, mas por que o meu não muda? Nossa, por que o deles... Vocês estão entendendo tudo que a gente tá passando, pro shape tá mudando semana após semana? Então, assim, é por isso que a gente tá querendo mostrar pra vocês que não tá sendo fácil. Inclusive, nesse dia que ela não tava bem, eu falei pra ela. Eu falei, amor, eu sei que você não tá bem, mas eu acho que é exatamente isso que a gente devia mostrar pro pessoal. Sim, eu não queria nem Porque aparecer. é fácil você mostrar quando tá tudo dando certo. Aí é lindo, você faz questão de mostrar pros outros. Exato. Só que é exatamente isso que a gente... esse era o ponto de partida, quando a gente decidiu criar o canal e mostrar pra vocês, sabe? É mostrar esses percalços todos que a gente tem aí durante o processo. Até porque eu, no ano passado, eu postava muito no Instagram, todo o processo. Então eu postava todo o cardio que eu tava fazendo, toda a refeição, toda não sei o que. E era uma forma, tipo, de me motivar, porque as pessoas, quando eu, às vezes, não aparecia, elas vinham, né? Nutri, tá tudo bem, não sei o que. E era uma forma de inspirar as pessoas. Mas, de certa forma, ao invés, às vezes, de inspirar as pessoas acabavam se cobrando de uma forma negativa, falando...
nossa, olha a vida perfeita que ela tem, porque ela faz cardio de manhã, porque ela não sei o quê, porque ela faz comida fresquinha, prato tudo arrumadinho, tudo bonitinho, mas ninguém via por trás o que estava acontecendo, bastidores, né? Ninguém via, às vezes, o dia infernal que eu tinha e eu tava ali. Não, eu preciso fazer. Uma noite mal dormida, não, eu preciso acordar, eu preciso fazer meu cardio, eu preciso estar ali, eu preciso fazer a nossa comida, eu preciso ir pro consultório, eu preciso atender. Então, assim, é isso que o Di falou, não tem como a gente só mostrar a parte bonita das coisas, porque daí todo mundo vai achar que isso, tipo, tá tudo bem, todo mundo consegue, é só eu, ou daí fica aquela coisa assim, ó, é só eu que não consigo, porque eu sou a única pessoa do mundo que eu não consigo fazer uma dieta, sou a única, gente, é muito difícil, eu falo isso pra todo mundo, fazer dieta é muito difícil. E a gente gosta de fazer. Treinar, tem dias que a gente não quer fazer. que a gente não quer, tem dias que eu odeio fazer dieta, tem dias que eu falo assim, nossa, por que a gente tá fazendo essas coisas? Da onde que a gente tirou da cabeça que a gente queria fazer dieta, treinar? Ainda que eu brinco que treinar pra gente é a parte gostosa do dia, porque a gente gosta de treinar, é uma hora e meia do nosso dia. Agora, fazer dieta é o dia inteiro. E é aquela coisa que daí você fica pensando em comida, vida social é comida, alguém te chama pra ser. Sem nem que a gente não sai de casa, porque. Abre o Instagram, comida, abre o TikTok. E assim, comida. por que a gente não tem convívio social? O que é o convívio social das pessoas? Me conta. O que a pessoa chama você pra fazer? Pra comer? Né? Ninguém chama você pra sair correndo no parque, pra chegar na casa da pessoa e tomar uma água. Né? Todo mundo vai comer, vai no barzinho. A comida, ela tá diretamente relacionada com o afeto, né? Sim, com o social, com a cultura, né? É cultural a questão. Tipo, eu vejo por mim mesmo, nossa, quando vou receber visita aqui em casa, misericórdia, mas eu faço o banquete, porque isso é uma forma de demonstrar carinho pela pessoa que tá vindo aqui, né? Então não adianta, a comida tá muito relacionada com isso, por isso que é muito difícil manter isso o ano inteiro, Deus me livre, não, de jeito nenhum. No entanto que a gente até conversou, a gente queria competir mais esse ano, só que a gente chegou em um acordo e decidiu que para nossa saúde mental e para o momento que a gente tá vivendo agora, não seria saudável a gente competir mais uma vez esse ano. Então, assim... E a gente tem outros planos para esse ano também, outras prioridades que não vai casar. Então a gente vai competir agora em junho e aí depois vamos escolher um outro campeonato lá pro ano que vem, né? Justamente por isso, porque daí a gente, foi aquilo que a gente conversou, vamos fazer enquanto isso fizer sentido, enquanto isso estiver fazendo bem. Então a gente começou a entender que nessa fase, se a gente emendar uma outra preparação, aí já não vai fazer bem pra gente. Aí a nossa cabeça não vai aguentar, porque tem muita coisa acontecendo por trás disso que a gente precisa dar nossa atenção. E a gente precisa estar um pouquinho mais dentro disso que tá acontecendo. E quando a gente tá vivendo isso, a única coisa que a gente consegue dar a gente só dá o nosso 100% pra isso. Tipo, não consegue dar o nosso 100% em outras coisas, né? Não tem como. Bom, gente, então, assim, esse vídeo já deve ter ficado gigantesco, né? Porque a gente, quando começa a falar, eu principalmente misericórdia, né? Mas... E aquilo, é uma coisa que a gente gosta de falar. Por isso que eu falei, vocês entendem assim, ó, hoje é sábado, quase 10 horas da noite, essas horas geralmente a gente já está dormindo, mas hoje a gente quis ter um sábado diferente. Bom, então vocês entendem que assim, ó, a gente gosta tanto de falar sobre isso, a gente gosta tanto e a gente se descobriu tanto gravando o vídeo, eu gosto tanto de aparecer aqui, que vocês não têm, assim, ó, é sábado, quase 10 horas da noite, essas horas geralmente a gente já estaria dormindo, mas hoje a gente tá feliz, a gente tá animado, foi um dia gostoso, é aquele dia que assim, ó, a gente tá bem. Então a gente aproveita os dias que a gente tá bem pra fazer o que a gente gosta. Exatamente, assim como a gente vive o dia ruim, o dia bom. A gente aproveita também. Então hoje a gente decidiu dormir mais tarde pra aparecer aqui pra responder as perguntas, porque a gente queria estar num dia bom pra responder as perguntas, pra ter boas respostas, né? Então realmente a gente gosta muito, muito, muito de estar aqui. A gente gosta muito tudo isso. De receber o feedback de vocês. É muito gostoso quando a gente lê que as pessoas gostam da gente, que às vezes pessoas que a gente não conhece, sabe? Que mandam mensagem pra gente, que estão acompanhando, que se inspiram, que se motivam de alguma maneira. É engraçado quando a gente sai em algum lugar e daí encontra pessoas no mercado, no açougue, e elas vêm conversar com a gente, tipo, sabe quando você sente que a pessoa super te conhece? E é isso que a gente quer. Né? Então, já aconteceu, às vezes, a pessoa falar uma coisa específica de um vídeo bem longo, assim, que deve ver que a pessoa realmente assistiu o vídeo. E isso é legal pra gente, sabe, esse reconhecimento, assim. Sim. A gente tá muito feliz com o canal. A gente sabe que é um começo. A gente até tava falando o que a gente vai fazer depois que passar o campeonato. A gente já tá criando o roteiro, porque a gente quer continuar mostrando nossa vida pra vocês.
foi algo que tem nos feito muito bem, na verdade. A gente gosta muito de estar aqui e é justamente por isso que a gente tá aqui num sábado, 10 horas da noite. Nem tem mais o que comer, agora vai ser tomar um remédio pra dormir e ir dormir, né? Mas foi um sábado diferente pra gente, que em vez da gente simplesmente dormir 8h30, 9 horas da noite, a gente tá aqui conversando com vocês. Então a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo de respondendo perguntas Deixa de nos vocês, comentários. deixa aí pra gente, fala que gostaram, que vocês querem mais, que a gente faz mais vídeos dessa maneira e responde mais Pode perguntas. deixar a sugestão de vídeos também, Isso, de temas. aham. Coloquem temas que vocês querem, coloquem realmente isso, sugestões, né? Porque Quer agora... ver mais vídeo de treino Isso. completo. Até porque, assim, como a gente falou, né? As próximas 3 semanas realmente serão nesses formatos, contando aí sobre como vai estar sendo a parte de finalização, sobre tudo, né? Então vai ser muito voltado pro campeonato. Mas depois a gente quer saber o que vocês querem continuar vendo aí da nossa vida. Então é isso, pessoal. Se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso canal a crescer, compartilhe com os amigos de vocês, curta, deixe um comentário. Então é isso. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.